E bem, nós tínhamos visto o método das sessões, né? Esse método permite conhecer os esforços internos dentro de um ponto de interesse, dentro de um ponto determinado, né? Por exemplo, se temos uma viga, ou qualquer ponto, ou qualquer uma ferramenta, ou uma estrutura, se nós quisermos conhecer em um ponto específico que é provável de falha, nós aplicamos a sessão e podemos conhecer os esforços internos, ou seja, vamos conhecer as forças normais, forças cisaliantes, momentos fletores internos e também momentos torsores internos, tá? E como se faz isso? Equacionando ou colocando as equações de equilíbrio estático, tá? Nós equacionamos as forças externas ou cargas externas com os esforços internos, tá? Como geralmente nós conhecemos as cargas externas, né, esses vão ser nossos lados conhecidos, junto com essas três equações da estática, vamos poder conhecer as incógnitas, que são os esforços internos. Tá? Tudo bem até aqui? Gabriel diz, uma dúvida como vai ser a validação da presença. Eu falei isso na primeira aula, tá? Eu não vou fazer presença, tá? Não vou cobrar presença, até porque os professores fomos orientados, tá? Este semestre a não fazer presença, não é obrigatório, tá? E no semestre passado eu fazia, só que é muito trabalho, tá? E também acho que depende de vocês, tá? Vocês que são adultos, sabem aproveitar ou não, tá? As aulas online. Ah, beleza, ok. Mas, Gabriel, veja que estão todos os vídeos, tá? Tudo o que estou falando ainda nas aulas que são síncronas, também estão gravadas, tá? Então, eu deixei no Moodle, deixei todos esses links, tá? Então, temos os links das aulas assíncronas e síncronas, tá? Então, te recomendo que vejas todas, tá? Então, aí fica, para que fique essa par aí dos demais colegas. Bem, então, já nos relembramos para que servem os métodos, o método das sessões, né? Eu vou utilizar um quadro aqui. Não. Aí sim. E vou tirar a minha câmera para ligar como se chama, o tablet digitalizador, como se chama. Só um segundinho. Permitir. Tá. Então, o método das sessões que nós tínhamos visto, método das sessões serve para encontrar os esforços internos, tá? Vou colocar permite. Encontrar os esforços internos de um corpo, tá? De um corpo, de uma estrutura, de uma viga, tá? Interesse, em um ponto de interesse. Perdão, professor, era para a gente estar vendo junto com o senhor alguma coisa? Aqui não... Perdão? Pode repetir, Caliel, por favor? Você está transmitindo alguma coisa que eu não estou conseguindo ver aqui? Ah, obrigado, sim. Eu estou apresentando aqui. Ah, tá. Eu esqueci de compartilhar. É isso aí. Obrigado por me avisar. Obrigado. Agora sim, vocês veem? Agora sim. Sim, sim. Obrigado, obrigado. Então, coloquei o método das sessões, né? Permite encontrar os esforços internos em um ponto específico de qualquer ferramenta, estrutura, tá? Pode ser treliça, pode ser de uma viga, tá? Por exemplo, aqui, se nós estamos trabalhando numa fábrica de chaves de boca,
Tá? E tem uma reclamação dos clientes, né? Sei lá, do Procon. Tá falando, ó, tá falhando muito, tá falhando aqui. Vamos colocar aqui. Nesse ponto está falhando, né? Porque quando aplicamos, sei lá, se aplica um torque, opa, um segundo. Tá? Essas chaves falham aqui. Então, vocês são encomendados para verificar o que ocorre aqui. Tá? Então, aplica no método das sessões. Pode selecionar a parte da direita ou a parte da esquerda, qualquer uma. Vamos selecionar aqui a parte da esquerda. Tá? Então, pegamos a parte da esquerda da chave e consideramos, então, todas as cargas externas, que aqui, por exemplo, seria um torque, pode ser uma força vertical, F1, um torque, um momento 1. Então, vamos colocar essa força 1 aqui, F1 aqui, e momento 1 aqui. E vão aparecer no corte, é um corte virtual que nós fazemos, vão aparecer todas as reações, todos os esforços internos. Por isso, esforços internos, porque acontecem dentro do material, né? Teríamos uma força normal, tá? Teríamos uma força cortante ou cizalhante, e teríamos um momento, tá? Um momento de reação. Tá? Então, se nós conhecemos a força F1 e momento F1, porque corresponde à força externa que faz o usuário, né? Quando o usuário quer tirar uma porca, faz a força e o momento. Então, nós podemos estimar essa força. Pode ser 10 quilos, tá? E o momento também pode ser estimado. Então, pegamos tudo que é carga externa e esforços internos e juntamos elas nas equações de equilíbrio estático, ou seja, somatória de forças em x igual a 0, e colocamos todas as forças em x que estejam neste sistema. Neste sistema aqui é um diagrama de corpo livre. Tá? Também somatória de forças em y igual a 0 e somatória de momentos, tá? Em qualquer ponto igual a 0. Então, veja que temos três equações e aqui temos três incógnitas. 1, 2 e 3 incógnitas. Tá? Então, seria um sistema linearmente independente e obteríamos nossas incógnitas, que são as forças internas. Tá? Então, esse é um resuminho para que se aplica o método das sessões. Agora, na aula que vimos, o que deixei para hoje, nós vimos os diagramas de força cortante e momento flector. Né? Esses diagramas nada mais são de uma varredura do método das sessões. Tá? Vou colocar aqui diagramas de momento flector, tá? Denominado como uma M de X, e diagramas de força cortante, denominada com uma V maiúscula, tá? V de X, tá? E também nós vemos diagrama de força normal, tá? Diagrama de força normal, denominado como N de X, tá? Só que não são tão comuns, tá? Não se faz com tanta frequência, porque os elementos esbeltos, geometricamente esbeltos, como viga, essa chave aqui, elas geralmente falham por força cortante vertical ou momento flector, tá? É difícil elas falhar por forças normais, tá? Mas, enfim, vamos ver também diagrama de força normal. Ok, os diagramas de momento flector e diagramas de força cortante, como eu falei, é uma aplicação do método das seções. Você faz realmente uma varredura, tá, da seção ao longo de X, né, como eu expliquei no vídeo. Tá? Então, vamos supor, temos aqui uma viga que está engastada, tá? E tem várias cargas. Tá? Vamos supor, tem uma carga distribuída,
Tá? Tem um momento puro, tem uma força cortante, outra para cima, tem outro momento puro aqui, etc. Tem várias cargas externas, tá? E aqui, na parte do engaste, vão aparecer também esforços internos, tá? Vai aparecer um momento, vai aparecer talvez uma força normal, talvez não, vai aparecer uma força cortante, etc. Nossos diagramas servem para ver como estos esforços internos se distribuem ao longo do corpo ou da viga, tá? De qualquer corpo da ferramenta, da estrutura, etc. Por exemplo, eu falei que temos uma varredura da seção. Essa varredura da seção se faz com um corte, né? Vou fazer um corte aqui, tá? E vamos ter uma distância x variável, tá? Então, esse corte vai variar em todos os intervalos, tá? Por exemplo, temos aqui um intervalo 1, temos aqui um intervalo, vou colocar aqui melhor, intervalo 2, intervalo 3, intervalo 4, 5 e 6. Tá? Então, esse x vamos ter que separar, ou melhor dito, discretizar em cada um desses intervalos. Tá? De maneira que vamos obter uma equação para cada intervalo. Mas em cada intervalo, x vai se poder movimentar. Por exemplo, aqui no intervalo 2, x se movimenta daqui até aqui, né? Em todo esse comprimento do intervalo. Tá? No intervalo 1, este aqui, x se movimenta em todo o intervalo 1. Então, vamos colocar umas equações onde temos que colocar que x vai pertencer ao intervalo 1. E essa equação, vamos ter uma equação, vai estar em função de x, tá? E vai ser válida só para esse intervalo, o intervalo 1. E essas equações vão ser equações de momento fletor, tá? Em função de x, e vamos ter equações de força cortante, tá? Então, força cortante aqui. Começa em 0, aqui 0, 0, termina em 0, tá? Então, as equações que vamos obter aqui de momento flector e de força cortante, e também de força normal, por que não? Essas equações vão ser refletidas graficamente aqui, tá? Não sei que gráfica vai dar ali, sem analisar direto, tá? Mas vão aparecer uns gráficos, tá? Que vão corresponder justamente às equações descritas para cada intervalo, tá? Essas gráficas vão indicar onde existem os máximos ou mínimos. Por exemplo, aqui eu posso dizer, aqui tem um possível máximo. Então, temos um valor importante de momento em x aqui. Isso quer dizer que vamos ter que cuidar nos elementos, tá? Nossa viga pode falhar ali por momento flector. Aqui temos um máximo negativo, um mínimo. Tá? Aqui também, aqui também, aqui também. Então, vamos ter que verificar. Olha, talvez aqui, nessa parte da viga, ele possa falhar por força cistaliana. Tá? Vamos ter que ver os limites de resistência do material para ver se colocamos mais material, mudar o material, diminuir as cargas, etc. Tá? Só um segundinho, tem que adicionar uma número. Até aqui está tranquilo, pessoal? Entenderam qual a ideia, então, dos diagramas? Sim, professor. Perfeito. Tá. Então, queria só lembrar que para fazer os diagramas, vamos ter uma nova convenção de sinais, tá? O que vocês estão utilizando até a aula passada são convenção de sinais para diagrama de corpo livre, tá? Vamos colocar convenção de sinais para diagrama de corpo livre, tá? Essa convenção vai ser aquela quando as forças forem para a direita e para cima, né? Vamos ter elas positivas, tá?
E os momentos são positivos quando seguem um sentido anti-horário, tá? Ou são, seguem a regra da mão direita. Assim de simples, tá? Quais são os diagramas de corpo livre? Quando, por exemplo, temos essa viga. Uma viga com carregamento, e nós queremos saber força 1, momento 1 tem forças externas, e nós queremos saber quais são as reações nos apoios. Tá? Temos aqui dois apoios, então fazemos um diagrama de corpo livre. Diagrama de corpo livre. Tá? Colocamos todas as forças externas. Opa. Essa era F1, M1, e as reações seriam, aqui teríamos, se esse ponto se chama A, esse ponto é B, vamos colocar essa R de AY, teríamos um R de AX, tá? E no rolete, ele vai gerar uma reação perpendicular à superfície, né? A superfície é horizontal, portanto, a reação vai ser vertical, tá? Vai ser R de Y. Tá? Então, aqui colocamos as equações da estática, somatória de momentos em algum ponto. Tá? Somatória aqui em A, por exemplo. Somatória de momentos em A igual a zero. Tá? E quando nós fazemos o somatório de momentos em torno do ponto A, utilizamos então essa convenção. Tá? Esses momentos vão ser positivos, tá? Com referência no ponto A. Também fazemos somatória de forças em x igual a zero, somatória de forças em y igual a zero. Tá? E utilizamos esta convenção de sinais. Tá? Quando as forças forem para a direita e para cima, positivos. Caso contrário, negativos. Mas, quando nós estamos abordando diagramas de momento flector, de força cortante e de força normal, a convenção muda. Essa convenção não se usa mais, tá? Se utiliza essa convenção que eu passei ali no vídeo, tá? Só vou reforçar. Então, para diagramas de força normal, nós vamos considerar que são positivos quando o corpo esteja submetido a tração. Tá? Aí vamos ter uma força normal positiva, um esforço positivo. E quando esteja em compressão, vamos ter um esforço normal negativo. Tá? Como eu falei, o que importa é o efeito sobre o corpo. Tem um efeito de tração positivo, tem um efeito de compressão, vai ser negativo. Tá? Agora, isso é para diagrama de forças normais. Para diagrama de forças cizalhantes, nós vamos analisar o que ocorre com a viga. Se a viga, a parte da esquerda da viga, submetida a corte, vai para cima, tá? Quer dizer que nossa força cortante é positiva. Tá? Vamos ter um esforço cortante positivo. Tá? Caso contrário, negativo. Tá? Sempre fazemos a análise segurando desde a parte da esquerda da viga. Tá? Eu coloquei assim, no exemplo do vídeo, uma mãozinha. Nós seguramos. Tá? Então, eu seguro aqui e vejo o que ocorre. Tá? Então, se a parte esquerda da viga submetida ao corte vai para baixo, vamos ter um cortante negativo. Tá? E a última convenção para diagramas é do momento flector, né? Quando nós temos uma deflexão da viga em formato de sorriso, vamos ter um momento flector positivo. Tá? Caso contrário, momento flector negativo. Nós sempre vamos pegar a viga também daqui, de um extremo, e vamos analisar. Né? Vejam, por exemplo, se eu tivesse uma viga
fixa aqui na esquerda, opa, fixa na esquerda, eu faço um corte aqui. Está submetido a uma força vertical para baixo. Eu coloco, digamos, coloco um sensor, que eu, assim, eu faço analogia com a mão, né? Eu coloco uma mão aqui para segurar. Tá? Só para que vocês se imaginem. Então, o efeito da viga seria uma deflexão para baixo. Tá? Eu coloco a mão justamente onde se coloca o corte. Então, essa força vai fazer com que a viga fique deflexionada, assim como uma boca triste. Isso quer dizer um momento flector negativo, ou seja, M de X, M de X. Tá? Então, isto daqui são convenções para os diagramas. Tá? São convenções para diagramas. Diagramas de força cortante, momento flector e forças normais. Tá? Essa convenção daqui é uma convenção de sinais para diagrama de corpo livre, que geralmente utilizamos para conhecer só as reações. Tá? Esses diagramas precisam de outra convenção, porque nós vamos verificar como que o efeito dentro do material se desenvolve ao longo da peça. Tá? Então, são coisas diferentes. Até aqui, tudo bem? Professor, você podia voltar ali, por favor? Volto. No caso dessa força normal de compressão, pensando que a gente estava fazendo um corte, sempre aparece aquela força interna normal, certo? Certo. Então aquela força sempre vai ser negativa. Tipo, porque Não, não sempre. Não não sempre. sei. Depende. Por exemplo, vou abrir aqui outro. Pensando em um objeto. Sim. Hum. Opa. Não. Não. Deixa eu pensar um exemplo. Pode ser uma. Pode ser uma carga igual do exemplo que o senhor passou no vídeo, né? Qual Que que era? ela tinha uma reação e uma carga de 3 no sentido oposto da reação. Aí a força cortante não ia ser negativa em um sentido e positiva no outro. Tá. Deixa eu pensar um exemplo mais prático, né? Eu acho que coloquei uma viga, não é? Isso. Tá, eu vou colocar um cilindro hidráulico, tá? Que para que fique, acho que vai ficar melhor. Tá? Então, aqui teríamos um. Tá. Esse cilindro por dentro. Assim, né? Então, vamos fazer uma molinha aqui. Uma mola. E ele está recebendo aqui uma. Deixa eu pensar. Vou colocar aqui que tem uma carga. Nesse sentido. Isso aí. Uma força, nesse sentido. Uma força externa. E aqui está recebendo o fluido. Tá? Então, esse fluido faz pressão dentro deste cilindro. Tá? Então faz forças que empurram esse êmbolo para fora. Se eu faço um corte aqui,
vou pegar aqui um pedacinho, qualquer parte, à direita ou à esquerda, qualquer parte. Eu vou colocar então a força externa e aqui vai aparecer uma força normal, uma cisalhante ou cortante e um momento. Tá? Sempre que nós cortemos um material, vão aparecer essas três. Tá? Daí, imaginemos que, não imaginemos, esse elemento está submetido a uma compressão. Portanto, se nós consideramos o diagrama de força normal, esse diagrama seria negativo. Tá? Se eu considero que essa força FD fosse na direção contrária, fosse para lá, fosse para a esquerda, tá? Fosse para a esquerda, necessariamente esta força normal deveria compensar para o outro lado, deveria ir para a direita. Tá? E aqui o efeito que sofre esse pedacinho de pistão, esse pedacinho da haste do cilindro, vai estar, o efeito seria a atração. Né? Imaginemos que é uma mola. Né? O efeito seria de estender essa mola. Né? Então seria para efeitos de diagramas de força normal, seria uma gráfica positiva. Tá? Não, entendi. Tá dentro de todo um sistema, assim, sempre vai poder ter uma... Sim, não Mas, sempre vai ser negativo, tá? mas um objeto concreto, assim, uma barra, com aquela chave de boca que você mostrou, um objeto normal, sem Tá? envolvido em um sistema, a força interna dele sempre negativa. Depende também. Sim. Imagina, se nós temos essas chaves acho que se chamam dado ou de, só um segundo. Tem uns que cobram tudo. Deixa eu lembrar o nome. Bom, vou desenhar aqui para ver se vocês me ajudam a lembrar. São que tem com uma capuça. Com uma capuça, né? E daí vem a parte onde você faz o torque. Tá? E aqui adentro, só um segundinho, tá? E aqui por dentro vai a porca. Tá? Aqui dentro vai a porca. Não é chave catraca o nome disso? Pode ser, pode ser. Mas a ideia é que envolve, né, essa porca. Se nós fazemos uma força para esse sentido, uma força para lá, também um momento puro, tá? Certa parte dessa força vai estar descomposta em uma força normal, N de x, e uma força vertical, tá? N de x, considerando que o x está aqui, uma v de y, considerando que o y vai para cima. Tá? E esse giro, eu vou desenhar mais bonitinho para aqui. Esse giro vem saindo do plano. Tá? Vem saindo. Tá? Esse seria um momento em torno do eixo y, seria um momento assim, que gira em torno do eixo y. Tá? Esse seria um momento em y. Tá? Então, se verificamos que temos uma normal que está apontando para a direita, e esse sistema de parafuso porca está fixo, e nós fazemos um corte, né? Podemos determinar que um diagrama de forças pode ser o seguinte, diagrama de corpo livre.
Opa, nós cortamos aqui, verdade. Nessa altura. A força que resiste o parafuso e a porca vai ser para lá, né? Porque eu estou fazendo essa força normal para a direita. Então, no diagrama de corpo livre vai ser aqui, que vem daqui da parte interna, vem uma força que vem do parafuso, vou chamar FDP, de parafuso, aqui no corte, mas vai vir essa força que vem do usuário, tá? Da pessoa, né? Teríamos essa força N. Tá? Então, como um todo, isso se comportaria como uma mola sendo estendida. Tá? Então, estaria em tração. Então, nos diagramas de forças normais, colocaríamos como positivo. Mas em um diagrama, perdão, vou explicar melhor. Em um diagrama de corpo livre, a força N seria positiva, a força FDP negativa. Tá? Mas em um diagrama de força normal, por estar submetido a tração, esse elemento estaria submetido a uma força positiva. Tudo bem? Sim, não, tá certo. Obrigado. De nada. Vamos ver um exemplo. Só deixar se alguém ficou com dúvidas. Até aqui está tudo bem? Tem alguma dúvida? Mais alguém? O professor, nesse exemplo ali, o momento seria negativo daí? Um momento, sim, seria negativo. Seria negativo. Tá? Porque é sentido horário, né? Sentido anti-horário seria positivo. Sim. Seria negativo para um diagrama de corpo livre. Tá? Para os diagramas de momentos flectores, aqueles que vamos fazer agora com os gráficos, tá? Ali depende do efeito que vai ter a nossa chave. Tá? Acho que é bom que eu refaça. Tá? Vamos ter aqui a nossa chave. Vou colocar assim no perfil. Vista de cima. Eu vou colocar a vista de cima melhor. Tá? E aqui dentro está a porca. Então, se o sujeito está fazendo uma força nessa direção, colocar um momento externo, a porca, por sua vez, faz um momento de reação, que é contrária, né? Sempre tem que manter o otimismo. Então, faz um momento para esse lado aqui. Vamos colocar momento da porca. Tá? Em um diagrama de corpo livre, nós definimos que este giro vai ser positivo. Portanto, vou chamar esse ponto A. Esse ponto aqui se chama A. Se eu fizer somatória de momentos em torno do ponto A, igual a zero, vamos ter MP positivo menos MDE. Daqui concluímos que MP é igual a ME. Tá? E isso nada mais é que o equilíbrio. Tá? Mas estava certo, MDE é negativo. Agora, se fazemos um diagrama de momentos flectores, tá? Ou seja, M de X, esses diagramas me dizem como se distribui o momento internamente no corpo. Tá? Essa é outra história. Nós temos que ver o que ocorre no corpo. Então, o que eu faço? Faço um corte aqui, em qualquer lugar. E denomino que esse corte vai ter uma distância variável x, que vai ir desde A, né, até B. Até meu ponto B, que está aqui. Tá? Então, essa varredura se faz entre A e B. Imagina que esse corte é variável. Eu consigo variar L desde A até B. Quando é A, x vai valer 0. Quando seja B, x vai valer, vou colocar aqui um valor, sei lá, que vai valer L maiúsculo, tá? Que vai ser o comprimento da minha chave, tá? Desde o centro da porca até esse ponto B, tá?
Então, o que nos diz a convenção para diagramas de momento? Nos diz, se o corpo fica feliz, tá? Quer ser um momento positivo. Tá? Se fica assim, com carinha triste, vamos ter um momento negativo. Tá? Então, eu seguro aqui, para analisar, imaginemos que eu seguro aqui com a minha mão. Coloco a minha mão justamente onde está a seção. Tá? E imagino que vai acontecer. Vejam, se esse momento MP vai para lá, e eu estou segurando daqui, o efeito obrigatoriamente vai ter que ser esse. Uma deflexão como carinha triste. Tá? Então, nós vamos ter um diagrama negativo daqui até onde eu estou avaliando. Tá? Nosso diagrama, nossa curva, vai ir sendo negativa. Tá? Seja como for, o formato, já vamos ver, vai ir sendo negativa, tá? Até onde está sendo avaliada. Tá? Quando a varredura chega ao ponto B, aqui, vamos ter um momento que compensa isso. Tá? E então vai ir reto para cima. Né? Então, começa em zero e termina em zero e se mantém a nossa condição estática. Tá? Eu coloquei, por enquanto, assim, uma curva genérica. Tá? Para quem já estudou e fez exercícios, o formato dessa curva, por ser um momento puro, vai ser assim. Vai ser uma reta. Momento puro se define como uma reta. E como provoca uma deflexão negativa, então vai ser uma reta para baixo, cuja magnitude vai ser justamente MP. E como na varredura, que vamos sendo daqui, aqui, até B, não encontramos mais nenhum outro carregamento. Então se manteria constante, tá? Até chegar em B. E em B nos encontramos com um momento externo, MD. Está em sentido contrário, então ele vai subir. Tá? Então, eu estou frisando mais a questão dos sinais, tá? Das convenções de sinais. Tá? Então, em um diagrama de momento flector, teríamos que todo esse momento fica debaixo da linha de zero, portanto, seria um diagrama negativo. Tá? Isso quer dizer que em toda a estrutura da chave Catrac, toda a sua estrutura vai ter um momento interno, um momento flector interno negativo, tá? E constante. Tudo bem? Tudo certo, professor. Obrigado. De nada. Eu gostaria de fazer um exemplo bem simples, tá? Procurar aqui. Acho que era esse. Esse aqui. Tá? É um exemplo de diagrama de força cortante e momento flector. Tá? É bem simples, tá? Só coloquei forças verticais, mas eu quero que vocês vejam como se faz a análise das seções, tá? Das varreduras, como se coloca o equacionamento em cada intervalo e como colocamos os equacionamentos em forma gráfica, tá? Então, o primeiro passo sempre vai ser determinar aqui as reações. Vou colocar aqui. Passo 1, reações. Então, para determinar as reações, precisamos de um diagrama de corpo livre, tá? Então, vou desenhar essa viga aqui e vou colocar todas as forças que aparecem nela, tá? Vão aparecer aqui, supondo que isso aqui se chame A, tá? Esse ponto A e esse ponto aqui se chame B. Tá? Então, em A vão aparecer duas reações, é o pino, né? Então, vamos colocar aqui R de A, Y, e aqui R de B. Ah, perdão, R de AX, desculpe. Viajando.
RDA X. Temos aqui uma carga de 2.000. Eu posso colocar para baixo, né, para aproveitar o espaço. 2.000 quilogramas. Aqui outra de 1.500. 1.500. E aqui de 2.500. E aqui em B é um rolete. Então vai gerar uma única força de reação perpendicular à base. Então vamos ter uma força aqui para cima. Só. Vamos chamar R de B ou R de BY. Então, como é diagrama de corpo livre, vamos aplicar a convenção correspondente. Tá? Que nos diz que as forças que vão para cima e para a direita são positivas. São positivas. Tá? E os momentos positivos são os que seguem sentido anti-horário ou a regra da mão direita. Tá? Então, vamos fazer aqui a aplicação das equações da estática. Vamos lá. Posso colocar somatória de forças em Y. Igual 0. Vamos verificando todas as forças que temos em Y. Temos RAY, positiva porque vai para cima. Temos menos 2.000, menos 1.500, menos 2.500, e mais R de BY, porque vai para cima. Então, positivo. Tá? Daqui temos uma equação. Podemos deixar ela mais bonita, dizer R de AY mais R de BY igual 6.000, né? 6.000 quilogramas, vamos colocar assim. É bom sempre colocar as unidades, tá? Coloquem, tá? Eu faço assim porque já estou mais acostumado, mas vocês façam, tá? Porque muitos erros é por não colocar as unidades. Bom, então aqui temos a equação 1. Depois fazemos somatória de forças em X igual 0. Nos encontramos que a única força em X é R de AX, tá? Não tem mais nenhuma. Então, R de AX vai ser 0. Equação 2. E fazemos finalmente somatória de momentos em qualquer ponto. Pode ser em A ou em B, tá? Em qualquer ponto. Vou fazer em A. Igual 0, né? Considerando que o momento positivo vai nesse sentido. Então, me posiciono aqui em A e verifico. R de AY não provoca momento, porque não tem braço de alavanca, está aplicado no mesmo ponto. Ocorre o mesmo com RA de X. Tá? Mas 2.000, né, ele provoca um momento sim, porque tem um braço de alavanca aqui de 2, né, aqui aparece, 2 metros. 2 metros vezes 2.000 quilogramas. E vejam que se eu posiciono meu punho aqui, meus dedos vão na direção da força. Portanto, o momento provocado por essa força vai ser negativo. Né? Negativo. Então, vamos colocar menos 2.000 quilogramas vezes 2 metros. Tá? Agora, esta outra força, está aqui. Ainda me posiciono na A. Sempre coloco meu punho na A. 1.500 está nessa direção para baixo. Então, faz que meus dedos sigam essa direção para provocar um momento nessa orientação. Meu dedão vai para dentro. Então, regra mão direita diz que é negativo. Tá? Ou também vejam que esse sentido, essa orientação é contrária ao positivo, tá? Definido aqui. Portanto, temos aqui menos 1.500. Agora, vezes o braço de alavanca aqui vai ser desde o ponto A até o ponto onde se aplica a força de 1.500. Desde aqui até aqui vamos ter 4 metros. Tá? Então, coloco 1.500 vezes 4 metros. Tá? O mesmo raciocínio para essa força de 2.500. Tá? Se eu posiciono minha referência aqui em A,
esse vector força vai provocar um momento com essa direção. Portanto, também será negativo. Aí coloco menos 2.500 vezes a distância entre o vector 2.500 e A são 2, 4, 7. 7 metros. E por último, R de BY é um vector que vai para cima. E se eu uso como referência o ponto A, o momento que provoca R de BY vai ser nessa direção, tá? Que corresponde com o positivo, tá? Que nós definimos. Então, vamos colocar mais RBY pelo braço da alavanca, desde A até B, que são 11, né? Temos 2, 4, 7, 11 metros. Então, BY vezes 11. Daqui, essa equação, nós podemos chamar de equação 3. Tá? Toda essa equação daqui. Equação 3. Tá? Se equacionamos 1 com 3, usamos um sistema, né, de equações, seriam duas equações e duas incógnitas, né? Temos R de BY, temos R de AY, e aqui também R de BY. E aqui nós podemos conhecer R de BY, né? Deixamos em evidência daqui, podemos também ter que R de BY vai dar, vai dar 2.500 quilogramas, tá? 2.500 quilogramas. Substituindo na equação 1, podemos obter R de AY. Tá? Então, já 2.500, passo 2.500 para a direita, seria 6.000 menos 2.500, e temos que R de AY vai dar 3.500. Tá? Então, essa é a primeira parte. Aí determinamos as reações utilizando o diagrama de corpo livre. Agora já podemos saber aqui que no nosso diagrama principal temos uma força de 3.500 quilogramas e essa daqui é 2.500. Vou colocar aqui. Tá? Até aqui alguma dúvida? Por enquanto, não. Ok. Vocês poderiam também ter decidido colocar R de BY para baixo, tá? Esse vector para baixo. É uma suposição, é uma hipótese de vocês, tá? Então, não quer dizer que esteja errado. Mas vai aparecer R de BY, nesse caso apareceria com um sinal negativo, tá? Se vocês tivessem colocado o vector para baixo, tá? Não quer dizer que esteja errado, tá? Porque um vector que está para baixo com um sinal negativo quer dizer que estava para cima, tá? É o mesmo. Certinho. Bem, a segunda parte, vamos fazer os equacionamentos, tá? Então, segunda parte, as equações de força cortante e momento fletor. Tá? Podemos fazer, se dá tempo, as forças, os diagramas das forças normais. Então, o que temos que fazer é verificar onde que vamos aplicar as diferentes seções. As seções se aplicam entre forças ou entre apoios. Então, teríamos aqui uma seção, vou colocar com outra cor, uma seção aqui, né, entre duas forças, outra seção aqui, entre duas forças, outra e outra. Tá? Então, nessa primeira seção, vou colocar aqui, esse vai ser meu X. Então, esse X vai ir desde 0 até 2 metros. Isso que vai variar. Portanto, a equação que eu gere daqui vai servir só entre 0 e 2 metros. Se eu avalio essa equação fora
sei lá, em 7 metros, não vai servir, tá? Então, vamos lá. As equações de força cortante. Coloco aqui, para um X pertencente no intervalo 0 e 2 metros, tá? Qual vai ser a minha equação? Coloco V de X aqui, igual. E cada corte, então eu vou segurar, assim como eu falo, vou segurar com a mão, para ver quais são os efeitos. Se eu seguro aqui, coloco minha mãozinha aqui, a única força que tenho nesse intervalo X vai ser de 3.500 e é para cima. Se é para cima, a minha viga vai também para cima, tá? Portanto, a convenção de sinais para diagramas me diz que o cortante vai ser positivo. A parte esquerda da viga foi para cima. Então, positivo vai valer 3.500. Eu coloco 3.500 positivo. Pronto. Só uma observação. Eu falo, eu coloco a mão, tá? Para perceber o que acontece. Coloco a mão aqui. Para eu sentir o que acontece. Ah, tem uma força de 3.500. Eu sentiria na minha mão, poderia perceber que a viga queria ir para cima, tá? Então, daí, digo cortante positivo, tá? Mas, na verdade, isso de pôr a mão, nada mais é que um sensor, e isso se usa na engenharia, tá? Eles colocam um sensor chamado strain gauge, tá? Um sensorzinho aqui faz um zoom. É um resistor, uma resistência. Quando se aplica uma força, ocorrem pequenos deslocamentos, pequenas deformações. E essas deformações fazem com que essa resistência se expanda ou se comprima. Então, essa pequena deformação que sofre a resistência, essa deformação é proporcional à força. Tá? É proporcional também ao momento. Tá? Então, se pode dizer que nosso sensor, tá, chamado strain gauge, por enquanto vai ser a mão. Tá? Nós temos que imaginar qual vai ser o efeito. Né? Eu coloco a mão porque nós, né, se você coloca uma barra e aplica uma força externa, nós vamos sentir essa força externa, né? Se transpassa pela barra até nossa mão. Não é o mesmo que um sensor. A ideia. Outro intervalo. Vamos ver aqui, esse intervalo daqui. Tá? Vamos ter o X desse intervalo, que vai daqui até aqui. Ou seja, meu novo X vai iniciar aqui, desde o corte, cujo movimento está aqui até aqui, mas ele considera todo o que ocorre desde a minha origem, aqui, em A. Tá? Ou zero, né? Dependendo do autor, coloca zero. Tá? Nós podemos nos movimentar ao longo deste intervalo. Tá? Então, coloco que meu sensor, o meu corte, se movimenta entre 2 e 4 metros. Tá? Entre 2 e 4 metros. Né? Porque quando tenho meu corte aqui, o tamanho desse vector vai ser 4. 2 mais 2, 4. Então, coloco V de x, vai ser, coloco tudo o que ocorre nesse vector x. Vai aparecer 3.500, já vimos que era positivo. Tá? E, bom, coloco a minha mão aqui, estou no sensor, no corte, e verifico o que ocorre, qual o efeito de 2.000 kg. O efeito seria que a parte esquerda da viga vai para baixo, portanto, é negativo. Teríamos menos 2.000. Tá? Isso aqui seria 1.500. Tá? Vamos desenhar, acho que já podemos ir desenhando como fica nosso diagrama. Sempre parte de zero e termina em zero. Isso quer dizer que estamos conservando a lei da estática, que não tem movimento. Tá? Então, começamos de zero. No primeiro intervalo, entre 0 e 2, é 3.500. Então, subimos aqui de um salto
até 3.500. E se mantém constante, é um número constante, então se mantém constante. Tá? No intervalo entre 2 e 4 metros, temos 1.500. Ah, então desceu. Desceu quanto? 2.000. De 3.500 desceu 2.000. Tá? Então chegou aqui ao valor de 1.500. Vou colocar aqui fora. 1.500. Tá? Um outro intervalo. Vamos lá. Esse intervalo daqui. Vou colocar que meu x se movimentará agora aqui. Esse intervalo vai desde 4, né, 4 metros até 7 metros. Então, coloco x pertence a 4, desde 4 até 7 metros. Né? Quer dizer que o meu vetor, o meu sensor vai estar avaliando daqui, tá, desde a minha origem A, até aqui. E ele vai ser variável nesse intervalinho. Tá? Aqui, ele vai ser, poder movimentar aqui. Quer dizer que a nossa equação vai ser válida em todo esse intervalo aqui. Tá? Então, esse aqui seria meu x. Vamos lá. V de x parece no intervalo, vamos ter também mais 3.500, o mesmo que temos acima, né? 3.500, menos 2.000, e agora menos 1.500, né? 3.500 positivo, 2.000 negativo e 1.500 também negativo. Coloco a minha mãozinha aqui, como um sensor. A força de 1.500 vai fazer com que a parte da barra da esquerda vai para baixo. Portanto, menos 1.500. Né? Isso aqui, se somamos, vai dar zero, né? 3.500 menos 2.000, menos 1.500 vai dar zero. Tá? Então, vejam o que aconteceu aqui. No intervalo entre 2 e 4, entre 2 e 4 se manteve constante 1.500. Então, mantemos constante 1.500. Mas no intervalo entre 4 e 7 foi para zero, né? Porque apareceu 1.500 negativo. Então, 1.500 positivo mais 1.500 negativo foi para zero. E se mantém em zero, tá? Durante todo esse intervalo. Vamos para um último intervalo, que vai ser para x pertencente entre 7 metros e 11 metros. Né? Vamos ter o b de x, que vai ser o mesmo aqui. 3.500 menos 2.000, menos 1.500. E agora coloco, a minha mão aqui. E vejo o que acontece com esse 2.500. Vai para baixo, então a barra iria para baixo também, seria menos 2.500. Tá? E meu x avaliado seria esse daqui. Vou colocar. Pode ser meu x. Desde aqui, que é variável, né, se movimenta em torno, varia em torno desse intervalo. Tá? Mas o meu sensor, ele vai sentir tudo que ocorre até a minha origem aqui. Tá? Então, vamos lá, ficaria 3.500 menos 2.000 menos 1.500 menos 2.500. Tá? Isso nos dá menos 2.500 quilogramas. Então, colocamos aqui menos 2.500. Aí se mantém constante até o final. Né? Viram que eu sempre deixo um intervalo aberto, intervalo da direita aberto, intervalo da esquerda sempre fecho, porque essa equação é válida, nós podemos pegar e avaliar esse número dentro da equação. Tá? Podemos avaliar, por exemplo, todos os números entre 0 e 2, sem pegar o 2. Tá? Não pego o 2. É porque, se eu pego o 11 aqui, se eu pegar o 11, teria que incluir a força R de BY de 2.500. Tá? Então, eu deixo aqui isso aberto. E não incluir 2.500 positivo, incluir só 2.500 negativo. Mas se agora eu quiser fazer B de x, sendo que
x igual a 11 metros, vamos ter v de 11 metros vai ser 0. Né? Porque teria o intervalo anterior, que é menos 2.500, mais 2.500 é 0. E isso está certíssimo, porque nós temos que terminar sempre em 0. Começa em 0, minha gráfica termina em 0. Isso quer dizer que estamos respeitando as equações de equilíbrio. Se nós não terminamos em 0, quer dizer que a viga está em movimento, e isso já não é um problema estático, é um problema de dinâmica, que foge nos cursos. Tá? Então, sempre tem que terminar em 0. Meio-dia, gente. Vamos seguir mais um pouquinho para terminar o diagrama de momentos? Bom, quem quiser, fica. Tá? Quem quiser sair, pode sair. Tá, eu vou apagar aqui, na direita. Então, os diagramas de momento fletor. Vamos começar também com os mesmos intervalos. Para x pertencente ao intervalo entre 0 e 2 metros. Tá? Vamos ter m de x. Tá? Lembrando a convenção, tá? Se a deflexão é uma boca sorridente, quer dizer positivo, caso contrário, negativo. Então, sempre começamos de 0 também. Começamos em 0 e terminamos em 0. Vejamos o que ocorre no meu primeiro intervalo, aqui, entre 0 e 2. Tá? Tínhamos esse primeiro xzinho aqui. Nosso sensor está aqui. Vejamos todas as forças que estão entre 0, pegando 0, e 2, sem pegar o 2. Né? Intervalo aberto. Não pego o 2. Por isso não pego 2.000 kg, que está em 2 metros. Tá? Vamos ter uma única força de 3.500 kg. E essa força, vejam que faz uma deflexão para cima. Né? Se eu coloco o sensor ou a minha mão aqui, coloco a minha mãozinha aqui, essa força de 3.500 vai fazer uma deflexão para cima, como um sorriso. Então vai ser positivo. E meu valor do momento vai ser força de 3.500 vezes braço de alavanca, dx. Não substituindo o número. Tá? Tem que substituir x, porque é variável. Por isso colocamos m dx. É uma equação, não é um número. Tá? É porque ele varia com x. Então vamos lá. Seria 3.500 vezes x. Positivo, porque tem um formato aqui de sorriso. Tá? Nós podemos até avaliamos os números. Colocamos m de 0, vai ser 0. Então, aqui coloco meu primeiro ponto. 0, a partir de 0, correto. Depois, Professor, sim, eu posso dizer então que o momento vai ser a integral da força cortante? isso. Muito bem. Daqui, o momento avaliado em 2 metros, né? Podemos avaliar, né? Só que não vai aparecer o efeito dessa força. Momento de 2 metros vai ser, quanto é? 3.500 vai ser 7.000, né? 7.000. 3.500 vezes 2. Então aqui, 7.000. 7.000 positivo. 7.000. Tá? Veja aqui um valor positivo. Tá? E o formato da equação é uma equação de primeira ordem, ou de grau 1. Né? É um x elevado a 1. Portanto, uma reta. Tá? Então, desenhamos uma reta, que vai de 0 até 7.000. Pronto. E todo isso é positivo. Né? Vou fazer uma jurada aqui. Positivo. Muito bem.
Agora, um outro intervalo. Desde... Só um segundinho. Tá. O intervalo aqui, o próximo seria o mesmo, né? De 2 a 4. X pertencente a um intervalo entre 2 e 4 metros. Tá? Vamos ter M de X. Tem uma linha aqui para separar aqui. Teríamos entre 2 e 4 metros, estaríamos aqui. Vou colocar com outra cor. Estaríamos aqui nesse corte. Tá? Esse seria meu X. Então vejam que temos 3.500 vezes X novamente, só que o braço da alavanca agora seria maior, né? Vejam o tamanho do vetor em X. Então teríamos aqui 3.000 vezes X. Vejam que a equação está ficando igual que essa, né? Que a anterior. Bom, este segundo intervalo aparece aqui a força de 2.000, né? Essa daqui, 2.000. E essa força, junto com esse braço da alavanca X, vai me provocar, né, uma deflexão para baixo. Né? Essa força 2.000, em relação a onde eu tenho a mão, vai fazer uma deflexão como uma boca triste, então negativo. Aí eu coloco menos. Quanto será o braço da alavanca? O braço da alavanca se mede desde... Professor, travou o seu áudio e o seu vídeo aqui. 2.000. Tá? Então, meu braço da alavanca vai ser... Vou colocar com vermelho. Vai ser isso daqui. Esse pedacinho. Esse pedacinho, quanto vale? Vale X menos 2. Né? X menos 2. Isso me dá esse intervalinho aqui. Professor? Aí eu coloco, olha, né? Então, nós fizemos vários raciocínios. Talvez tenha mais complicado esta parte. Então aí pergunto, tudo bem até aqui? Professor? Sim? Então ali, né, onde eu multiplico esse 2.000 por esse braço de alavanca, eu vou botar o X menos aonde está posicionada essa carga? Justamente. Ah, tá. Ok, Porque nós entendi. vamos verificando de carga em carga, né? De esquerda para direita. Primeiro verifica 3.500 com seu braço da alavanca. Agora, a outra carga que vem de esquerda para direita é 2.000. O braço da alavanca correspondente. X menos Tá, 2. entendi. Obrigado. Nada. É isso aí, né? Acho que esse é o equacionamento. Vamos seguir o nosso... Podemos até avaliar. Vamos avaliar depois, vamos seguir com o equacionamento mesmo. Tá. Então, deixa um espaço para avaliar depois. Vamos seguir por o equacionamento de x pertencente a 4 e 7 metros. Então, meu momento em x vai ser, cadê meu corte? Aqui. O corte vai estar aqui. Tá? Entre 4 e 7 metros, está aqui. Portanto, esse daqui vai ser meu x, esse de cima. Vem daqui até lá. E vai ser o mesmo, tá? O mesmo equacionamento de cima, vejam que se repete. 3.500 vezes x positivo, exatamente o mesmo. 3.500 vezes x positivo. Depois temos menos 2.000 vezes x menos 2. Vejam que esse pedacinho aqui também vai ser x menos 2. Esse pedacinho aqui vai ser x menos 2. Vou colocar aqui.
Aqui, vai ser x menos 2. X menos 2. Então vai ficar idêntico. Tá? Menos 2.000 vezes x menos 2. Tá? Agora falta esta outra força que vamos avaliar. A de 1.500. Tá? Ela também vai para baixo. Tá? E se nós colocamos a mão aqui, 1.500 vai provocar uma deflexão triste, portanto negativo. Aí já colocamos nosso negativo aqui. Vai ser menos 1.500 e o braço de alavanca dele qual será? X menos 4. Isso, muito bem. Vai ser todo esse x aqui, x menos 4, né? Porque chega até o ponto da aplicação da força 1.500. X menos 4. Pronto. Nosso último intervalo vai ser o x pertencente entre 7 e 11 metros. Meu m de x vai ser então... O último corte está aqui. Então, meu x vai ser todo esse. Todo isso, tá? É bem grande. Depois vai ser meu x. E esse x vai abranger todas as outras forças, né? E vai ficar, a equação vai ficar idêntica. Veja. 3.500 vezes x menos 2.000 x menos 2 menos 1.500 x menos 4. Tá? E a última força é essa, 2.500. Também vai provocar uma deflexão negativa, né? Se eu seguro aqui desde o corte. Então, temos menos 2.500 vezes x menos, seria x menos 2, 4, mais 3, 7. Tá? 2, 7. Então, esse pedacinho aqui seria x menos 7. Eu coloquei isso aqui, na verdade, que era aqui, né? Isso é 7. Um x menos 7. Tá? Ok, agora eu vou fazer as avaliações. Vou colocar MD para 2 e 4. Vou colocar M de 4. Quanto que daria? É só substituir o 4 aqui. Daria 10.000. Tá? E também é uma equação de ordem 1, ou de primeira ordem, x elevado a 1. Portanto, de 7.000 ele subiu para 10.000. Aqui subiu para 10.000, tá? O valor dele aqui, 10.000. 10.000. Professor, eu não entendi ali esse intervalo de 2 a 4. Só um segundinho. Ok. Intervalo de 2 a 4? É porque ali a gente vai ter ali, resolvendo ali, a gente vai ter esse 3.500 e Aham. 3.500x, depois o 2.000 vezes x vezes 2.000 vezes menos 2, né? Ah, tá, só que vai aplicar no ponto 4, né? Isso, 4 Ah, tá, entendi agora. ficaria aqui. Seria 4 Ah, menos 2, 2. ok. 2 vezes Aí 2.000, isso. nisso tu vai ver até onde o momento vai subir, é isso que é o Sim, objetivo? claro, porque aqui, Ah, veja que aqui nesse ponto é 4 metros. tá. Ok, Então, agora entendi. Obrigado. de nada, imagina. Pessoal, essas consultas são importantes, tá? Então, eu quero promover, tá? E parabenizar a quem faz isso, porque eu sei que ajuda os demais, tá? Tem muita gente assim que tem dúvidas e não pergunta, e também pode se aproveitar aí das consultas que os colegas façam. Tá? Então, o que
foi perguntado basicamente que ao avaliar esse número aqui do intervalo, estou avaliando um número que aparece no gráfico. Tá? Então, a equação realmente representa o que ocorre aqui na parte gráfica. Tá? E todo isso aqui ainda sigue sendo positivo. Tá? Eu só coloquei M de 4, 10.000, faltou um zero aqui. É que eu não tinha entendido porque ia ficar um valor com X e outro sem X, aí não ia fazer sentido na equação, mas substituindo no intervalo de 4, tá, agora faz sentido. Tem que substituir em todo o que diz X, né? Porque aqui é M de X, então M de 4 substitui sempre onde aparece X. Bom, vamos substituir agora M, aqui nesse outro intervalo, M de 7 metros. Se substituirmos, veja que vai dar o mesmo valor, vai dar 10.000. Tá? Então se mantém constante. E veja que interessante, né? Como o colega falou. O valor do diagrama de momento flector corresponde à integral do diagrama de força cortante. Então, se temos um valor que aqui no força cortante é 0, integral de 0 é 1, ou melhor dito, é constante. Então, se mantém aqui constante. Né? Quando nós integramos uma reta com um valor diferente de 0, o índice do x, o índice do equacionamento sobe. Se essa é uma reta, é uma equação x elevado a 0. Integramos, vai dar x elevado a 1, que é uma reta inclinada. Né? Então, bem colocado também isso de que um diagrama corresponde à integral do outro, né? Ou a derivada. Né? Bem, vamos substituir o último intervalo, m de 11 metros, e vai dar 0. Tem que dar 0, não tem outra opção. Né? Senão, quer dizer que o exercício está errado. Tá? Então, ele vai daqui para 0. E pronto, temos nosso diagrama. Podemos dizer que tem um máximo cisaliante aqui. Tá? Então, poderíamos dizer a nossa viga vai falhar, pode falhar por força cortante aqui em A, porque temos um máximo de 3.500. Pode falhar por flexão aqui, em ponto de 4 e 7 metros. Entre 4 e 7 metros. Tá? Pode falhar ou aqui, tá? Caso falhe por flexão. Tá? Então, essa é a análise que nós devemos considerar. Meninos, deixo com vocês a tarefa, tá? Deixei uma lista de exercícios feita, tá? Então, eu queria reforçar que façam, tá? Façam, vejam como fazer, aí vocês refazem sozinhos e comparem se conseguem chegar ao mesmo resultado, tá? Essa lista de exercícios foi retirada do livro Resistência a Materiais, da coleção Chão, tá? O autor é William Nash, tá? É um livro super bom, tá? Então façam, tá? Façam na consciência, que vai ser muito produtivo para vocês. Alguma outra consulta? Professor, e a força axial vai ser o quê? Vai ser a integral boa. Não, vai ser... flector? Não vai ter a ver. Vai ser 0. Nesse caso, como nós não temos... eu apaguei, né? Mas não temos nenhuma força horizontal que não vai existir. Lembras que no comecinho da aula vimos que a força RA de X era 0? Então, a única força que poderia ter existido, que era RA de X, que era horizontal, é 0. Então, se essa força é 0, não tem nenhuma outra força que reaja horizontalmente. Portanto, meu diagrama de força normal vai ser horizontal, 0, sempre. 0 e 0, tá? Se eu tivesse colocado uma força externa aqui, vamos colocar uma força inclinada, força inclinada aqui, de 1.000, ele teria uma componente horizontal sim. Essa componente horizontal viria para cá, né? E essa componente horizontal faria com que aparecesse um valor para R de AX. Aí seria diferente de 0 e apareceria aqui um valor, tá? Se for em compressão, que vai ser, nesse caso seria em compressão, né? Seria negativo.
tá? Se manteria constante e subiria aqui novamente, tá? Seria negativo. Esses aqui são positivos. Positivo, 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 positivo. Positivo, positivo e esse negativo. Beleza, pessoal? Nossa, foi uma aula bem longa, tá? Mas eu acho que com isso estamos aplicando muito bem toda a matéria, né? A parte mais teórica, tá? Espero que tenham gostado da aula, tá? E aproveitado bem. Bom, me despido, se cuidam bastante e nos vemos. Se não me engano, segunda não vai ter aulas, tá? É facultativo, tá? Então não vamos ter aulas. De todos modos, eu vou deixar a videoaula para que vocês avancem, tá? Mas não teríamos aulas síncronas, tudo bem? Beleza, professor. Até mais. Ok, até mais. Um abraço para todos.